Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando a 40ª edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato de podcast. Estamos aqui com Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro do Xadrez Verbal. Primeiro que o senhor não fez rima hoje, acho que isso vai decepcionar boa parte dos nossos ouvintes, já que podcast... Você quer rima? Já que podcast não rima com quase nada também, né? Podcast vai rimar com o quê? Segundo, queria falar que estou muito feliz com todo o ambiente de muito carinho aqui no nosso estúdio, muitas palavras agradáveis trocadas aqui em off, em contexto futebolístico. Queria falar aos nossos ouvintes, né? Nós temos muitas cobranças essa semana, foram mais do que compreensíveis, para falarmos sobre política nacional. Para quem se interessar por algumas breves palavras desse tema tão espinhoso, desse tonto que vos falo, eu escrevi um texto sobre isso no site do Xadrez Verbal. Porém, o podcast é sobre política internacional e se a gente for falar de política nacional, a gente vai fazer outro podcast, mas isso, sei lá, o primeiro Martim precisa aprender a andar, no mínimo. Mas enfim, voltando aqui, nosso último programa teve a presença da Regina Madaloso, foi como sempre muito bem recebido. Por conta do tempo da entrevista, a economista, a professora, ela teve uma abordagem mais didática, por isso algumas pessoas fizeram algumas críticas construtivas. E aí, por conta disso, eu entrei em contato com a Regina, que foi muito solícita, mandou duas referências de artigos dela que foram publicados no Xadrez Verbal também. Então, se você ficou com alguma dúvida, tem lá 2 artigos dela, artigos grandes, artigos acadêmicos, ou seja, uma leitura mais densa, mas tá lá no Xadrez Verbal para quem quiser. Hoje também teremos um entrevistado muito especial, diretamente de Israel. É a maior sequência do Xadrez Verbal com entrevistados em sequência, né, para ficar redundante. Um abraço aí pro Mauro Segura, né, que quando colocou a gente lá na lista dos seus 10 podcasts preferidos no meio mensagem, disse que a gente em 2016 tinha colocado a barra um pouco mais alta, então a gente tinha que manter o nível, então tá aí, estamos tentando. E alguns recados aqui dos ouvintes. O Matheus Carson, junto com alguns outros, nos avisou que o Matheus, junto com alguns outros ouvintes, nos lembrou que o Ben Carson, o ex-candidato republicano à Casa Branca, endossou o Trump no dia 11. Mas isso a gente volta a explicar porque a gente gravou o programa no dia 10. Na quinta-feira. Então, por isso que a gente foi traído pelo tempo. O Gabriel Rocha e Silva escreveu um comentário bem legal lá no Xadrez Verbal, muito carinhoso, muito obrigado, Gabriel. O Joacélio Moura de Lucena, algumas outras pessoas também fizeram comentários parecidos, mas o dele foi bem completo. Ele disse que o inventor do telefone não foi o Marconi, foi o Antônio Meucci, que Isso falha minha. O Marconi é considerado um dos inventores do rádio, e o Meucci até é citado no Poderoso Chefão 3. Fica aí a cãibra mental. E ele coloca que entre os pioneiros do telefone também há o brasileiro, o padre Landel de Moura. E em relação à internet, a comparação mais apropriada seria com o telégrafo, que surgiu antes do telefone e usava sinalização digital, no caso código Morse, que nem a rede mundial de computadores. E o Pablo Pinheiro Batista trouxe uma notícia de que o serviço militar obrigatório na Coreia do Norte também é para mulheres, né? O programa passado eu falei do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. E na Coreia do Norte, os homens são obrigados a servir por até 10 anos e as mulheres por até 6 anos. E, finalmente, encerrando aqui a minha rodada de recados dos ouvintes, um menino Neymar, para mim, honorífico para mim, porque por conta das leituras tal, e falar, pensar, ler, tudo isso ao mesmo tempo é muito difícil para mim, porque, enfim, né, o músculo do cérebro não aguenta fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu li
o MI6, que é o serviço de inteligência britânico, como M16. Olhei de relance, enfim, e aí falei M16. E M16 é o fuzil. Quando é MI6, né? E óbvio, todo mundo que já assistiu um filme do James Bond lembrava disso. Enfim, desculpem a câmera mental e um menino Neymar honorífico pra mim, embora eu esteja em dia com os meus impostos. Bem, então só para botar a notícia em dia, vamos para o nosso primeiro giro. Giro de notícias. Notícia da última sexta-feira, que eu não pude gritar Breaking News, já que a gente novamente, repito, gravamos no dia 10, mas o presidente de Angola, no poder há 37 anos, diz que deixará a política em 2018. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que está no poder há 37 anos, o seu mandato acaba em 2017, ele que é do MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola. Esses dias, inclusive, recebemos um e-mail de um ouvinte angolano, o Felipe, um abraço para todos os nossos eventuais ouvintes em Angola, que é outro país lusófono. E para a gente falar mais aprofundado disso, nós pretendemos trazer um convidado, alguém que seja mais inteligente que a gente, para falar de forma mais aprofundada para vocês sobre a situação em Angola e essa transição política. Também na África Ocidental, no dia 13 de março, domingo passado, ataque em balneário da Costa do Marfim causa mortes. Nós tivemos um ataque na cidade litorânea de Grand Bassam, na Costa do Marfim, deixou pelo menos 16 pessoas mortas, 4 atacantes, né, possivelmente terroristas, possivelmente não, são terroristas, a gente vai explicar disso, mortos, e também 2 membros das forças especiais da Costa do Marfim. E a Al-Qaeda do Maghreb já assumiu a autoria do atentado, né, lembrando que toda essa situação também está ligada à questão do Boko Haram e, por sua vez, na cidade de Maiduguri, que já citamos no programa em que falamos sobre o Boko Haram, citamos no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Nigéria, a cidade ficando no extremo nordeste da Nigéria, é a antiga, entre aspas, capital do Boko Haram. Na cidade de Maiduguri, nós tivemos um ataque numa mesquita, que deixou pelo menos 22 pessoas mortas. O ataque foi cometido por 2 mulheres vestidas como homens para poderem entrar na mesquita. E ainda não se sabe, o Boko Haram não se pronunciou, porém, até pela questão geográfica, muito provavelmente tem a ver, e ainda não se sabe direito qual era a orientação religiosa dessa mesquita, já que, no caso, provavelmente se trata aí de um ataque sectário entre interpretações do Islã. Notícia da última terça-feira, dia 15 de março. Aliado de líder dissidente é escolhido novo presidente de Myanmar. Myanmar, que é a antiga Birmânia, né, o intelectual de 69 anos, eu não sei se a pronúncia estará correta, tá? Desculpem. Né? Provavelmente não. Provavelmente não, mas assim, é que vocês têm que ver que a gente tenta cobrir notícias do mundo inteiro. Eu tô começando a entender porque a imprensa... a grande imprensa não fala esse tipo de notícia, para eles não terem que falar esse monte de nome, porque assim, tem um dia que a gente fala alemão, tem dia que a gente... Enfim, eu vou soletrar. H-T-I-N, Agtin, K-Y-A-W, Kiao. Ele é um companheiro, ele estudou com a principal líder do movimento democrático da pacificação de Myanmar, que durante muito tempo, durante quase 5 décadas foi uma ditadura militar. Ela é vencedora do Prêmio Nobel da Paz, inclusive ela é capa do último xadrez dominical no site do Xadrez Herbal. A Aung San Suu Kyi, que ela é a principal líder intelectual do movimento por uma estabilização democrática de Myanmar. Ela é da Liga Nacional pela Democracia e o candidato da Liga Nacional pela Democracia venceu a corrida para ser o presidente. E agora tem que ver como será o papel dela no novo governo. Ela também foi recebida pela Câmara em meio a aplausos. E a Liga Nacional pela Democracia conta com 360 dos 652 deputados de Myanmar. Também na terça-feira passada, uma semana depois do Dia Internacional da Mulher, islâmicos pedem derrubada de lei de violência contra mulher no Paquistão.
Então, no caso paquistanês, nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, né, a gente viu muitas notícias sobre questões de ataques à dignidade feminina no subcontinente indiano, tanto no Paquistão, quanto na Índia, quanto no Bangladesh. Casos de violência física, casos de estupro coletivo. E o Paquistão aprovou o Código de Proteção às Mulheres na província de Punjab, que é a mais populosa do país, e prevê uma proteção legal contra abusos, uma criação de disque denúncia específico. Fazendo um paralelo, é como se fosse a Lei Maria da Penha brasileira. E um grupo de 35 partidos conservadores, que são liderados pelo maior partido conservador islâmico do Paquistão, o Jamaat-e-Islami, eles pediram que pedem a revisão dessa lei, porque ela não é uma lei islâmica, e isso é compactuar com a agenda do Ocidente para destruir o sistema familiar paquistanês. Né? Lembrando que essa questão da proteção à família, proteção das tradições familiares, ela sempre pode ser apropriada para causas absurdas. Né? Não estou falando, enfim. Então nós temos essa questão no Paquistão, e ainda no Paquistão nós tivemos uma atentada bomba na última quarta-feira, no dia 16, deixou pelo menos 16 mortas na cidade de Peshawar, que fica, a principal cidade ao noroeste do Paquistão, e por exemplo, perto de Peshawar, cerca de 100 quilômetros, que fica a cidade de Abbottabad, que é onde foi morto o Osama Bin Laden. É uma cidade, talvez seja a maior cidade perto do Afeganistão, é uma cidade que tem grande influência do Talibã, é uma cidade onde tivemos casos... Se eu não me engano, no primeiro xadrez verbal, em maio do ano passado, a gente deu uma notícia de um atentado justamente em Peshawar. Então, é uma cidade numa região extremamente complicada, extremamente violenta, perto justamente da fronteira com o Afeganistão. Então tá aí essa questão do direito das mulheres no Paquistão, e que esperamos não cedam às tentações e às pressões desses grupos radicais, alguns nem tão radicais assim, né, já que são partidos que fazem parte do jogo político. Porém, o premier, o Nawaz Sharif, ele prometeu considerar a preocupação dos islâmicos. Bem, vamos passar para a entrevista, né, no nosso próximo quadro, a coluna aberta, com o nosso ouvinte, Felipe Altschuler, diretamente de Israel. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing into their phones, but Bobby Fischer... O convidado de hoje está falando conosco direto de Eilat, ao sul de Israel. Espero ter acertado a pronúncia. E é um ouvinte do programa também, já apresentei no outro bloco, mas só fazendo um adendo de que é um sargento do exército israelense, um brasileiro que é sargento no exército israelense. E aí, Felipe, tudo bom? Shalom e shalom para todos os ouvintes do xadrez verbal. Tudo bem, galera? Tudo bem. E só falando também, né, para os ouvintes, a gente está fazendo uma ligação por Skype ali no sul de Israel. Então a qualidade do som não vai ser das melhores. A gente pede paciência para os ouvintes. Se tiver algum problema, eu sempre comento. Primeiro, né, um shalom também pro Felipe, que começou, né, surgiu na nossa existência como ouvinte do programa, acabamos virando amigos, participei do Ciência e Astronomia com um hangout, depois ele vai falar mais. Queria agradecer tanto ao Felipe por topar a participação, quanto ao superior do Felipe por autorizar a participação, já que não deve ser fácil achar militares brasileiros no exército israelense, e também agradecer a Camila Gomes, do consulado israelense aqui em São Paulo. Para começar nosso papo, Felipe, conta pra gente como foi a sua trajetória, a sua experiência pessoal de entrar pro exército israelense, né? Você já teve um período anterior também.
Sim, essa é aquela pergunta clássica que as pessoas fazem, né? Primeiro, eu sou carioca, nascido e criado em Laranjeiras, mas não sou fluminense. Sou América, mas tudo bem. E quando eu tinha por volta dos 20 anos, eu estava fazendo faculdade no Brasil e resolvi me mudar, vir pro outro lado do mundo, participar de uma aventura, sabe? Para mim é uma aventura, ir para um outro país, aprender uma outra língua e ter uma outra cidadania, como eu sou de família judia, de origem judia, e tive essa oportunidade e acabei vindo, né? Tirei a cidadania israelense e, como todo cidadão israelense, é obrigado a fazer 3 anos de exército, né? Mas pela minha idade, quando eu vim para Israel, eu acabei fazendo somente 2 de serviço militar obrigatório, e eu fiquei 3 anos de civil e voltei agora. Entendi. E nesse processo, especialmente agora que você retornou às questões mais recentes, né, a gente repercutiu aqui no Xadrez Verbal uma ordem, uma instrução que foi passada aos soldados israelenses de andarem sempre armados, né? Como está essa questão, pensando na sua experiência pessoal, essa situação dentro das Forças Armadas israelenses? Primeiro que existem todos os tipos de soldado. Tem soldado que trabalha que é da infantaria, tem soldado que trabalha em mecânica de carro e tem aqueles que trabalham em escritório, né? Normalmente quem sai armado para casa são só os soldados que trabalham na infantaria ou com os que a gente chama de lochem, hebraico, em português seria guerreiro, né? Que é o pessoal que trabalha nessa área. Mas o pessoal que fica em escritório, esse pessoal não tem necessidade de sair armado, não. E essa que você falou foi até uma capa de um jornal israelense que saiu tem 2 semanas, que o general o general é novo, ele trocou, não vou me lembrar o nome, trocou tem pouco tempo. Ele mandou todo mundo ir com arma, mas é só o pessoal mesmo que... General Gadi Eisenkot? É o general Gadi Eisenkot? Exatamente, o Eisenkot. Agora sim, tá certo. E, Felipe, falando mais precisamente da sua área de atuação aí no sul de Israel, lembrando que a sua cidade ela faz fronteira, né, com o Egito e com a Jordânia, ou seja, não é um dos principais focos de ataques em Israel. Mas eu queria que você desse uma perspectiva tanto do sul de Israel quanto das regiões mais ao norte. Sim, tudo bem. Eilat é uma fronteira que está é a cidade que está no extremo sul de Israel, que tem que para o leste fica a 4 km fica a Jordânia, um pouquinho mais ao sul fica Egito, e a 12 km ao sul fica a Arábia Saudita. Sim. É um lugar super fronteiriço, mas o lugar é super tranquilo. É como se fosse um balneário, como se fosse Búzios do Rio de Janeiro. Tem 50 hotéis aqui na cidade. E às vezes pode até virar alvo, justamente por ser um centro de turismo muito famoso, muitos europeus vêm para cá, né, de férias, mas no histórico não aconteceu muita coisa não. Mas durante meu serviço obrigatório eu servi na região da Cisjordânia. Não que eu seja... Olha, também tudo que eu falar aqui também vai ser minha opinião, não tem nenhuma opinião que vai ser do exército ou do governo israelense, só para deixar claro também. Ok, não, perfeito. Isso a gente já tinha consciência e, inclusive, ao fim a gente tem um adendo a fazer sobre isso. Mas, e como atualmente está a situação, novamente pensando na sua experiência, essa questão da chamada intifada das facas, como tem sido, você disse que a região em que você está ela é bem tranquila, mas sim, às vezes enfim, a tensão da situação como está? Então, por ser um país pequeno, que é um pouco mais ou menos do tamanho do Sergipe, que tem quase 8 milhões de habitantes, quase não, já passou dos 8 milhões, inclusive. Qualquer coisinha que acontece em Jerusalém, todo mundo fala, não interessa se você está em Eilat ou se você está no extremo norte, nas colinas do Golã, todo mundo fala e é muito bem repercutido. Aqui em Eilat aconteceu 2 vezes atentado de faca, pelo que eu saiba, e também foram
Eu acho que ninguém morreu nos dois casos que aconteceu, mas mesmo assim, eu acho que é um problema muito grande, porque você sabe que os atentados de faca não vai resolver o problema dos palestinos, e cair bomba na faixa de Gaza também não vai resolver o problema dos israelenses. E só causa ódio para cada um dos lados, entendeu? É uma coisa que infelizmente, é difícil de trabalhar com isso. Tem muito israelense que está numa extrema direita puxada, e muito palestino que também deve ser... Não quero falar politicamente israelense sim, mas não quero o pessoal um pouco mais extremista. Mas também tem um lado dos palestinos, também tem aqueles que são muitos extremistas. O negócio é a gente conseguir achar um ponto de equilíbrio no meio. E nesse sentido, você acha que como habitante de Israel, especialmente, agora até deixando de lado o fato de você estar militar, mas como habitante de Israel, como você vê essas perspectivas de acharem um ponto de equilíbrio? Eu sou pessimista, infelizmente. Infelizmente eu não vejo que nos próximos 50 anos, 30 anos, se não tiver boa vontade em nenhum dos lados, não vai acontecer nada. Aqui tá faltando boa vontade dos dois lados, né? Querendo falar, mas não podendo falar mal do Bibi Netanyahu e também da parte da autoridade palestina, eu tô muito pessimista. E você na sua experiência de soldado, você comentou que no seu serviço militar obrigatório você serviu na Cisjordânia. Se sentindo livre para falar ou não falar, você tem algum relato que você acha interessante partilhar com os nossos ouvintes? Eu tenho um relato sim interessante. Eu fiquei 2 anos na região de Ramallah, né, que é onde fica a sede da autoridade palestina, um pouco ao norte de Jerusalém. Uma vez era de madrugada, estávamos num cruzamento fazendo um checkpoint. Em português seria tipo uma blitz, né? Como se fossem os policiais que param para revistar o carro, né? Uhum. Aí a gente parou, veio uma Kombi. Aí sai dessa Kombi quatro homens de gravata, e a gente descobre que eles são cantores de casamento. Tem uma banda que toca em casamento. E no final eles tinham um violão, tinha um soldado que tocava violão, a gente sentou, começou a tocar música. Aí fez um café, tinha um budjãozinho de gás, a gente tinha um soldado que é beduíno, que estava no carro, inclusive, que fala árabe também, que é muçulmano, mas ele é beduíno. E nós tínhamos um budjãozinho de gás, fizemos café e começamos a tocar uma música por uns 20 minutos e depois foram embora. Entendeu? Essas coisas são um lado bonito que eu vejo, mas também tem lados que também não são muito legais. Felipe, você falou em relação aos extremismos, tanto de Israel quanto dos palestinos, mas eu queria fazer uma pergunta mais geral, né, em relação ao pensamento médio do israelense e do palestino. Eu queria saber de você qual a sua impressão para a resolução de um impasse dentro do senso comum, por assim dizer. O israelense médio, o palestino eu não vou poder falar muito, que eu não tô mais no meio lá, também não tenho muito contato com os palestinos, eu não vou poder explicar muito nessa parte, mas do israelense médio é o seguinte, não, é triste falar às vezes, entendeu? Tem que o ódio, muita gente que tem ódio, porque a pessoa ela desde criança vê notícia na televisão, atentado não sei o que, atentado ali, aí tem um amigo que morreu não sei aonde, ainda mais na minha geração, que eu tô com 27 anos atualmente, que o pessoal passou a infância bem na segunda intifada, teve aquela época lá nos inícios 2000, que teve vários atentados de bomba, já passou por algumas operações, inclusive na faixa de Gaza, e começou toda aquela história dos mísseis vindo da faixa de Gaza, e isso promove, infelizmente, um ódio muito grande dentro da sociedade israelense. Com certeza também deve provocar um ódio muito grande dentro dos palestinos, não tem a menor dúvida. E acaba ficando aquele tipo um Flamengo Fluminense, que cada um odeia outro, não existe meio ponto, e fica nessa. E pensando,
Não, mas tem uma galera também que pensa positivo, que sabe que para mim a solução do conflito é os dois estados, entendeu? Sair da Cisjordânia e fazer os dois estados, ter o estado israelense e palestino lado a lado, vivendo em paz, mas acho muito difícil. Por perto, sim. E resgatando um pouco a sua história de vida que você descreveu para a gente, para os nossos ouvintes, obviamente nós temos muitos ouvintes que também são judeus, são de famílias judias, e que em algum momento podem cogitar traçar um caminho parecido com o seu. Seja por sentimentos nacionalistas, seja por, como você disse, a questão de se mudar, de ter uma experiência diferente, aprender um novo idioma, conhecer questões familiares e tal. Para esse público, especialmente o público mais jovem, você teria alguma dica, algum conselho, a partilhar alguma coisa da sua experiência? Poxa, a minha dica é venha, aproveite, curta, aprenda, estuda bastante hebraico, estude bastante inglês também, que vai ajudar muito. Venha com a cabeça aberta, conheça outras culturas, não tenha vergonha, vá para o deserto tomar chá com os beduínos, vá dar um passeio na Cisjordânia, vá ao norte conhecer a galera do Druze também, que tem muito Druze, gente boa. E acho que a pessoa tem que vir com a cabeça aberta para conhecer todas as culturas, não interessa, sem nenhum tipo de preconceito, e aquele, sabe, que o pessoal não aquele sionismo fervoroso, tem que vir com o sionismo sim, mas não com, porque o sionismo ele é aberto, né, tem vários tipos de sionismo, entendeu? E não vem com aquela cabeça de vamos tirar todos os palestinos aqui da Cisjordânia e vamos fazer Eretz Israel aqui. A gente às vezes tem que opinar, às vezes, o que é melhor? Um pouco de Eretz Israel, um pouco de Shalom, de paz. Temos que às vezes decidir, tem que tomar decisões que são difíceis, que não são fáceis, às vezes, para poder, por exemplo, você tem um casal, às vezes um dos lados sempre tem que liberar um pouco para poder sempre ter paz, entendeu? E eu acho que é assim que funciona. Então, com essa sua dica aí para os nossos ouvintes, e partindo agora para os nossos encerramentos, primeiro, fique à vontade, né? O microfone é seu, alguma declaração sua, alguma explanação sua, alguma coisa que você acha interessante que nós não perguntamos, alguma coisa que você queira dizer, fique à vontade. Sim, sem dúvida. Israel, como palestino, os israelenses e os palestinos são dois povos que infelizmente sofrem muito. Existe sim ódio de um lado para o outro, mas também existe vontade de fazer paz de pequena parte da população dos dois lados. E eu acho que vai ser um trabalho muito duro e difícil para o futuro, mas quem sabe podemos ter paz sim no futuro. Mesmo eu sendo militar, ainda tenho cabeça muito aberta, estou num lugar que é super tranquilo, que é a fronteira da Jordânia. Eu sirvo na parte da fronteira da Jordânia que é mais tranquilo. Nós temos cooperação também com os jordanianos, é uma fronteira de paz desde 1994. E gostaria também de avisar que... Eu posso falar sobre o Ciência e Astronomia também? Pode, claro. Ah, sim. Então, faço parte também de um hangout do YouTube, um canal do YouTube chamado Ciência e Astronomia. Nós temos uma equipe lá que a gente fala sobre ciência e astronomia, né? Dá pra perceber pelo nome, que é todo sábado às 8 da noite, horário de Brasília. E é muito interessante, procura que sempre falamos sobre eventos astronômicos e ciências em gerais. E como você sabe, já que você é nosso ouvinte, os convidados também têm que dar uma dica cultural, né? E qual dica cultural você tem para os nossos ouvintes? Ah, sim. Tem um livro de um escritor israelense muito bom, chamado Amos Oz. Com O-Z se escreve Amos Oz. Entendeu? Que se chama Como Curar um Fanático. O livro novo, saiu depois dos atentados de Paris, inclusive, que ele comenta no início do livro. E eu acho esse livro muito bom, que ele explica, talvez ele tenta dar o caminho para a paz. E essa dica cultural é importante, é interessante. Eu tenho o livro, ainda não comecei a ler,
Pra gente deixar claro... Ele é fininho, ele tem 100 páginas, eu li ele em 1 dia e meio. Então, eu entendi como uma bronca, uma cobrança para eu ler logo, mas tudo bem. Não, isso é para poder incentivar as pessoas que têm preguiça de ler. Mas deixa claro aqui que nós estamos aproveitando uma grande oportunidade de conversar com alguém que se tornou um amigo, que tem uma experiência totalmente diferente lá em Israel. Isso não significa, e quem acompanha o programa sabe que nós fazemos várias críticas ao atual governo israelense. Isso também não significa fechar os olhos para os problemas da Palestina, também muito pelo contrário. Sugiro que vão lá no Xadrez Verbal e vejam tudo que eu já escrevi sobre o assunto antes de formarem alguma conclusão, já que, enfim, é sempre um assunto muito sensível, muito delicado, compreensivelmente. E se algum dos nossos ouvintes também já teve uma experiência na Palestina e quiser compartilhar conosco também, fica à vontade para entrar em contato. E então é isso, agradeço aí o Felipe pelo tempo dele, por ter topado aí a proposta e também por ter conseguido, corrido atrás da autorização para participar como sargento do Exército de Israel e que em tempos de paz é instrutor de mergulho, né, Felipe? Trabalho com mergulho e salva-vidas também. Como eu falei, lá tem uma cidade linda, procurem no Google, né, que é um balneário que tem corais, fica na beira do Mar Vermelho. E realmente é um fantástico, né? Nesse momento agora eu estou na varanda olhando para a Jordânia, que tem umas montanhas lindas. Você pretende ser ministro do turismo de Israel no futuro, é isso? Até que não é mal não, é uma boa ideia. Mas enfim, é isso. Brigadão, Felipe, e um abraço. De nada, um abraço. E agora vamos passar para o quadro das efemérides da semana. A Semana na História. Em 18 de março de 1871, exatamente 145 anos atrás, era estabelecida a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, que ela foi consequência direta da derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana. A população parisiense, em parte aterrorizada com a guerra, em parte revoltada com seu governo, decide derrubar o governo e estabelecer a Comuna de Paris, cujo próprio nome deixa claro que era uma orientação de anarquista de trabalhadores. O Marx estava, mas o Hegel também foi? Não, o Hegel ele já estava morto. Ah, tá. Entendi. Então, beleza. Mas o Marx estava na Comuna de Paris? Estava. O Marx foi para a Comuna de Paris. Eu não sabia. Sério? Eu não sabia. Madeira. 15 de março de 1926, há 90 anos atrás, o cientista Robert H. Goddard lança o primeiro foguete de combustível líquido. Recentemente eu fiz um vídeo lá no canal de Xadrez Herbal sobre a história da exploração espacial, né, e citei ele, inclusive, e o primeiro foguete de combustível líquido está ligado diretamente aos foguetes que põem satélites no ar que possibilitam um sinal de internet Wi-Fi para você poder curtir fotos de gatinhos no Insta. Então, agradeça aí, há 90 anos atrás, o primeiro foguete, que ficou 2,5 segundos no ar, é verdade. Era mais um rojão. Mas, enfim, usava combustível líquido, então tá aí na mesma escala. 19 de março de 1941. Amanhã completam-se 75 anos da formação dos Tuskegee Army. Os Tuskegee. Tuskegee. 3 vezes. Tuskegee. Foi o primeiro esquadrão da Força Aérea dos Estados Unidos formado exclusivamente por pilotos negros, pilotos mecânicos, pessoal de terra, todos negros, todos afro-americanos. Tem um filme sobre eles chamado Red Tails, que é dirigido e produzido pelo George Lucas, que é uma porcaria, mas você pode assistir pelos efeitos especiais. E é citado também no Guerra de Heart. O Guerra de Heart, protagonizado pelo Bruce Willis e o Terrence Howard. E tem o Terrence Howard e tem o Colin Farrell também. Que é aquele filme pra você ver no domingo se não tem nada pra fazer, né? Mas, enfim, e eles tinham a cauda dos aviões pintadas de vermelho, lembrando que na Segunda Guerra Mundial as Forças Armadas Americanas eram segregadas
né, e você tinha tropas formadas exclusivamente por negros. No exército, na Segunda Guerra Mundial, essa segregação começa a acabar, porém na Força Aérea ela ainda se mantinha, mesmo no exército ela também se mantinha, tanto que esses regimentos, essas tropas formadas exclusivamente por negros, são origem são tema daquela música do Bob Marley, Buffalo Soldier, né, que muita gente conhece. Então tá aí 3 datas relativamente recentes, né, a da mais antiga, de 145 anos atrás, mas tá aí 3 datas recentes. Então vamos passar agora para o match. Notícia do último domingo, 13 de março, para abrir o nosso match. Merkel sofre revés em eleições locais e partido anti-imigração avança. É o PAI, partido anti-imigração. Eu vou ignorar. Vamos lá. Nós tivemos no último fim de semana eleições parlamentares em 3 dos estados da República Federativa Alemã. Lembrando que a Alemanha é uma república e parlamentarista. Então o presidente é o chefe de Estado, né, que muita gente, inclusive... uma vez recebeu uma pergunta dessas no canal, né? Muita gente interpreta o parlamentarismo apenas em países monárquicos, né? Mas é possível e existe o parlamentarismo republicano. Lembrando do período do Jango. Né? Parlamentarismo às avessas, mas o Brasil já foi... Mas tem a Alemanha, tem a Itália, tem Israel, são parlamentarismos republicanos. No caso da Alemanha, a União Democrata Cristã, o CDU, que é um partido considerado no espectro político alemão de centro-direita, da Merkel, foi derrotado, foi derrotado em 2 estados, basicamente, né? Embora no terceiro nós tivemos também um problema do ponto de vista para o governo, para a política de refugiados. Vamos por parte. No estado da Renânia-Palatinado, né, e aí um abraço para todo mundo que joga Europa Universalis de novo, sabe onde ficam as regiões, com os antigos nomes dos antigos reinos alemães, a Renânia-Palatinado é a região da fronteira com a França. Né? A Merkel perdeu para o SPD, o Partido Social Democrata, que é a principal força de centro-esquerda na Alemanha. Só que o SPD ele concorda com as políticas de refugiados até certo ponto. Então não há uma ruptura nesse sentido. Já no estado de Baden-Württemberg, Württemberg inclusive era um dos 4 reinos que formaram o Império Alemão, o grande vencedor foi o Partido Verde. E foi a primeira vez na história que a CDU deixa de ser a maior bancada no parlamento do estado. Todos esses dados aqui são da Folha. E, finalmente, o maior problema, pensando na lógica do governo, foi na Saxônia-Anhalt, que é um estado da antiga Alemanha Oriental, e o maior vencedor foi o AfD, que é o partido contra a política de refugiados. É um partido considerado autoritário, muita gente os coloca como neonazistas ou como ligados. E chama a atenção, né, que por esse partido estar ganhando força na antiga Alemanha Oriental, de isso ser uma tendência no leste europeu, né? Exatamente. A gente falou aqui já da Polônia, da Hungria, Eslovênia. Tem um texto no Xadrez Herbal sobre a Alemanha Oriental, rimou. Você que gosta de rimas. O AfD, só para deixar claro, o AfD significa Alternativa para a Alemanha, de por que os movimentos anti-refugiados, movimentos neonazistas, torcidas organizadas neonazistas têm mais força na antiga Alemanha Oriental. E eles tiveram 25% do parlamento na Saxônia-Anhalt. E agora eles têm 8 representações do total de 16 estados alemães. É a segunda maior bancada no estado. Algumas pessoas, muita gente, inclusive, e eu comentei isso nesse texto, e isso ainda não mudou, que o AfD ele ainda não tem representação federal.
Ele apenas tem representações estaduais, especialmente nas regiões da antiga Alemanha Oriental. Porém, ao que tudo indica, essa representação federal é uma questão de tempo. Uma pesquisa, também publicada pela Folha, mas feita pelo Forza Stern na Alemanha, sobre a questão dos refugiados, 49% dos alemães consideram que chegou no limite, 7% não souberam responder, 9% disseram que a situação sobre os refugiados na Alemanha está no limite e a maioria deveria deixar o país, e 35% disse ainda podemos receber mais. E a Merkel, ela reconhece, após as eleições, ela reconheceu a rejeição à sua política de refugiados. Ela e o seu partido continuam sendo os favoritos para a próxima eleição, as eleições federais de 2017, no ano que vem. Segundo pesquisas, ela teria cerca de 50% dos votos, porém a Alemanha é parlamentarista. Então, se o seu partido não conseguir a maioria da bancada, ou forma-se um governo de coalizão, ou teremos então um parlamento travado, como comentamos da Irlanda, da Espanha. Enfim, então a situação na Alemanha, o partido da Merkel, o governo Merkel, está começando a perder representatividade, tanto para rivais históricos, quanto para aliados históricos, como a União Social Cristã, que a gente comentou no último programa, que atua principalmente no estado da Baviera, como para novas forças, no caso o AfD. E além disso, né, não custa lembrar, né, a Merkel, ela está no governo na Alemanha há mais de uma década. Então, além de um desgaste natural, por assim dizer, de alguém que governa um país há 11 anos, você ainda tem essa questão dos refugiados. Antes das eleições regionais, a Merkel, inclusive, fez um discurso, um pronunciamento defendendo a sua política para refugiados, ao encerrar a campanha da CDU para as eleições dos parlamentos locais, desses 3 parlamentos locais. Ela defendeu a sua política de refugiados, porém colocou também que os refugiados devem se adequar, se integrar à sociedade alemã. E ela usou um termo até forte, né? A Merkel, ela não costuma ser muito branda, inclusive, em alguns pronunciamentos, ela sabe usar o tom forte. Né? Óbvio, eu sou suspeito para falar, porque eu já comentei aqui que eu respeito muito as políticas da Merkel. Ela coloca que essa integração dos refugiados é um dever, não uma oportunidade. Então nós temos aí na Alemanha, como o epicentro dessa questão dos refugiados, já algumas consequências eleitorais que podem ser medidas. Ou seja, nós temos evidências agora empíricas de que essa política para refugiados, ela começa a cobrar um preço dentro da sociedade alemã. Um preço tanto para o governo quanto para as mudanças sociais como um todo. Repetindo, né, há uma crítica também a essa política da Merkel por uma falta de mão de obra na Alemanha, como aconteceu nos anos 80 com a chegada dos turcos. Década de 70 e 80, os turcos chegaram convidados, né? A gente já falou disso aqui. E aí, por conta disso, a gente faz uma ponte, digamos assim, e só antes dessa ponte, no número relativo, o maior crescimento nas eleições alemãs não foi do partido da Alternativa para a Alemanha, mas o maior crescimento relativo foi dos Verdes, do Partido Verde, que na Alemanha tem muita força. Inclusive já chegou a fazer parte do gabinete Merkel, já chegou a apoiar a Merkel, e a Merkel inclusive atendeu uma demanda histórica dos Verdes na Alemanha, e a gente comentou isso por aqui, né? É engraçado falar isso, né? Porque o programa daqui a pouco vai fazer um ano, né? Parece ontem. Então vários assuntos a gente já comentou. Que a Alemanha não usa mais energia nuclear, né? Ela começou a desmontar seu sistema de energia nuclear por uma pressão dos Verdes atendida pela Merkel. E aí, saindo um pouco da Alemanha, que é o epicentro da questão dos refugiados, que é um assunto que a gente comenta várias vezes, pelo seu tamanho, pela sua importância, a gente tem a questão do acordo que nós falamos semana passada entre a União Europeia e Turquia, que existia um rascunho do acordo,
Ontem, quinta-feira, dia 17, foi fechado o consenso dentro da União Europeia para o acordo ser apresentado ao premier turco Ahmet Davutoglu na manhã dessa sexta-feira, vulgo hoje, quando gravamos o programa. Então a gente ainda não tem uma resposta final da Turquia sobre a questão da rota balcânica, a ajuda financeira da União Europeia. Lembrando que no último programa nós tanto repercutimos algumas críticas a esse acordo, como criticamos esse possível acordo. A Macedônia já colocou que a União Europeia abandonou o seu país nessa questão dos refugiados, ao focar na Turquia. A Macedônia está no centro dessa rota terrestre dos refugiados pelos Balcãs, sobre o fluxo de refugiados. A Grécia também passando por esse problema. E aí repete-se, né? A gente parece vitrola, mas tem que se repetir. A União Europeia precisa adotar uma posição em bloco também. Então independente desse acordo com a Turquia ou não, que acabou tomando as principais atenções dentro da União Europeia, hoje nós temos ainda a necessidade de um acordo interno à União Europeia. E finalmente, né, o nosso querido Recep Erdogan, também conhecido como Erdogan, abriu a boca, né? E sempre que ele abre a boca, né, ele é um poliglota, né? Então, ele é o presidente da Turquia, lembrando, né? Lembrando toda a questão do autoritarismo na Turquia. A gente vai falar mais sobre a Turquia no cheque. Ele acusou a União Europeia de hipocrisia, né? Abro aspas. No momento em que a Turquia abriga 3 milhões, aqueles que não conseguem achar espaço para alguns poucos refugiados e mantêm esses inocentes em condições vergonhosas no meio da Europa, deveriam olhar para si mesmos. Por mais que seja uma crítica que possa ter algum embasamento, primeiro, ela não se aplica especialmente aos países balcânicos e à Alemanha. Ela não se aplica. Né? Essa crítica pode se aplicar, sei lá, à Dinamarca, que já falamos por aqui, mas mesmo no caso da Dinamarca não tanto, mas enfim. Mas assim, quando ele coloca e mantém esses inocentes em condições vergonhosas, ele simplesmente esquece que o país dele é um ator central nessa crise. Novamente. Se esses refugiados são consequência da guerra na Síria, um dos motivos da guerra na Síria ter chegado na escalada que chegou, o tempo que chegou, são os interesses turcos, que, em um ponto de vista pragmático, são compreensíveis e devem ser analisados. Porém, se ele vai tomar uma postura moralista de acusar hipocrisia, ele está sendo hipócrita, no mínimo, tanto quanto. Ao colocar que esses inocentes estão em condições vergonhosas, mas Katsu, esses inocentes estão em condições vergonhosas porque ele também faz parte do conflito, e a gente vai falar disso mais pra frente também, sobre os atentados na Turquia e a situação dos curdos, né? Então o match é mais para concentrar na questão dos refugiados e repetir que a União Europeia precisa adotar uma solução em conjunto, antes que ela se esfacele. Por quê? Porque hoje nós já temos a ascensão de movimentos anti-Europa, e aqui eu não estou colocando, julgando esses movimentos por suas posições domésticas. A gente está falando deles em relação à sua posição perante a Europa e ao processo de integração europeu, que pode simplesmente ser abandonado, ser deixado de lado por conta dessa ascensão causada pelos refugiados. E, repito, a Alemanha, que é o epicentro dessa crise na Europa, cumprindo o seu papel, seja para o bem ou para o mal, já dá uma demonstração do preço político disso, do preço político dessa falta de unidade, porque muitos alemães, inclusive, veem que a Alemanha está assumindo a bronca sozinha. Então você acaba expressando essa posição, esse rancor, o que for, na urna. E quem vai pagar o preço é o governo que mais está fazendo pelos refugiados. Olha que doideira. Então, enfim, o meu foco aqui era a questão dos refugiados.
Então o match era para concentrar aqui na questão dos refugiados dentro da Europa, a necessidade da União Europeia se integrar. Obviamente, a resposta turca, a proposta de acordo europeu, a gente vai discutir no próximo programa, né, já que, como eu disse, ela foi recebida pela Turquia hoje, então não há uma posição. E agora vamos para o cheque, então, falar da Síria. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Notícia do começo da semana: Rússia afirma que vai iniciar retirada militar da Síria. Vamos aqui por partes. Nessa semana agora, na última segunda-feira, começaram mais uma rodada de negociações sobre a Síria em Genebra. E nesse interim, por assim dizer, nós temos 3 assuntos principais. E um deles a gente ainda faz uma observação. Primeiro a Rússia, o Putin anunciou essa sua retirada. Primeiro, não é uma retirada total, já que a base naval de Tartu, que é uma das origens da presença russa no conflito, eu escrevi um texto sobre isso no Xadrez Verbal em 2013, se não me engano. Sabe, o texto vai fazer 3 anos. A base naval de Tartu é uma das mais importantes bases russas, justamente por serem águas quentes, e a base aérea de Latáquia. Elas vão continuar com presença de aviões russos, navios russos, prestando apoio às forças do Assad. E o Putin também deu uma declaração, O Putin, quando fala, sempre, ele virou e falou que, literalmente, em poucas horas, podemos retomar a presença militar na Síria. Ou seja, ele quis dizer que não estão se retirando, apenas estão cumprindo, segundo eles, a sua parte na questão da cessação de hostilidades. E só um parênteses, um jogador do Lokomotiv de Moscou, Dmitry Tarasov, foi punido pela UEFA em 5 mil euros, porque num jogo contra o Fenerbahçe, justamente nessa rivalidade russo-turca, ele exibiu uma camisa em apoio ao Vladimir Putin. Enfim, e aí voltando aqui para a Síria, além dessa questão de cessação de hostilidades, deixar claro, a Rússia atingiu seus objetivos ali, que era fazer com que a chamada oposição moderada, os grupos apoiados pelos Estados Unidos, deixassem de ser uma força de combate que ameaçasse o exército sírio. Então não é apenas participar do cessar-fogo, é porque cumpriram o seu objetivo. E como a gente já advertiu em alguns programas atrás, nós temos o grande risco do Assad sair dessa situação como grande vencedor. Inclusive, o ministro de Relações Exteriores da Síria, em Genebra, disse que não discutirão ainda eleições presidenciais. O Walid al-Mualem, que sempre se pronuncia na ONU também, ele disse que ainda não vão discutir questões presidenciais. O chanceler francês disse que isso é uma provocação, não corresponde ao espírito do cessar-fogo. O Kerry também falou que ele está tumultuando o processo. Por quê? Porque ele, do ponto de vista militar, é o vencedor da parada. Entendeu? As forças russas estão se retirando não porque são legais, mas porque cumpriram o seu objetivo a chamada oposição moderada deixou de ser uma força de combate que ameace o exército sírio. Sobre a questão da Síria, esse é o assunto 1. O primeiro aspecto. E ele tem um pequeno desdobramento que é o seguinte: nessa semana, a União Europeia pediu que, nessa semana, hoje inclusive, mas se não me engano na quarta-feira já tinha tido declarações no tema, pediu que mais países imponham sanções à Rússia por conta da anexação ilegal da Crimeia, que também vai fazer 2 anos. Faz 2 anos hoje, sexta-feira. O Putin cantou o hino russo na Crimeia em homenagem a esse aniversário. O Kremlin disse que a Crimeia é terra russa e que seu status não é negociável. Ou seja, indo um pouco mais para Realpolitik, essa retirada de forças russas da Síria
pode significar muito bem que eles vão colocar esses aviões justamente na Crimeia como uma demonstração de força, ou temendo uma volta das hostilidades no leste da Ucrânia. Então não queira aí um conflito em duas frentes, por assim dizer. Então tem esse desdobramento. A segunda questão diz respeito ao status da Síria agora, né? Porque nesse processo de negociações de paz havia a possibilidade, especulava-se, ventilava-se, e o Putin também disse que isso é um assunto interno da Síria se tornar uma federação, ou seja, algumas regiões sírias terem autonomia, como é num pacto federativo. E assim como o Putin disse que isso é um assunto interno da Síria, 3 regiões sobre domínio curdo declararam que Jazira, Kobani e Afrin formam agora um sistema federativo controlado pelos curdos. Tem um texto bem legal da Patrícia Campos Melo, colunista da Folha, e ela está no Oriente Médio, e ela fez esse texto, fala dessa questão da federalização da Síria e da proclamação dessa federação curda no noroeste da Síria, os chamados curdos de Rojava, nordeste da Síria. E ela aponta uma questão interessante, que é, os Estados Unidos hoje, eles têm uma posição bem dúbia em relação aos curdos, porque os curdos apoiam ativamente com a milícia curda do norte da Síria, enquanto apoiam a Turquia, que classificam o PKK, o Partido dos Trabalhadores Curdos, como uma organização terrorista, sendo que o PKK e as milícias curdas na Síria são aliados, obviamente, né, dentro da causa curda, da causa de fundar o Kurdistão. Então, o próprio governo dos Estados Unidos, nessas negociações, tem uma posição dúbia de como apoiar, porque você fazer uma crítica muito forte ao Assad implica defender os curdos, que estão alijados dessas negociações, é bom lembrar. E você defender os curdos é comprar briga com um aliado seu da OTAN, Turquia. Como falamos anteriormente, no MET, em vários programas, a Turquia é um ator essencial para entender a guerra civil síria. E a terceira questão é que nós tivemos essa semana, no domingo, dia 13, pelo menos 37 mortos e mais de 100 feridos num atentado em Ankara, que foi reivindicado. O governo turco acusa o PKK de ter sido autor do atentado, porém o atentado foi reivindicado pelos Falcões da Liberdade do Kurdistão, o TAK, que é classificado por algumas fontes como um braço armado do PKK, por assim dizer. Eles reivindicaram a autoria, foi um ataque suicida, nas ruas da capital da República Fascista Turca, segundo palavras deles, e eles lamentam que as vítimas civis que morreram, porém a responsabilidade dessas vítimas, segundo o pronunciamento, também é de responsabilidade do Estado turco, como vingança aos mais de 300 curdos mortos na região de Cizre e os feridos curdos mortos. E o PKK posteriormente negou a ligação com o TAK, com o TAK, dizendo que não tem nada disso de braço armado, que o PKK se mantém como um partido político, democrático, que combate, que resiste à postura autoritária do Erdogan. E uma dessas vítimas, 37 que foram confirmadas, é o senhor Kemal Bulut, que é pai do atacante do Galatasaray da seleção turca, Umut Bulut. E a Tivela, nossa parceira aqui da Central 3, publicou um texto falando que as torcidas do Galatasaray e do Fenerbahçe foi uma
uma ação promovida pela torcida do Fenerbahçe de fazer o clássico desse final de semana. Lembrando que é o clássico de Istambul, não de Ankara. O derby dessa semana em torcida mista, no chamado derby de Umuza, ou o derby dos ombros, mostrando uma unidade nesse momento. E também cabe lembrar que essas duas torcidas, mais a do Besiktas, em 2013, protestaram juntas contra o governo do Erdogan. E lembrando que a rivalidade turca deixa algumas rivalidades brasileiras no chinelo, como brigas de criança. E lembrando que faz algum tempo, não lembro quantas temporadas, os clássicos só tem torcida única, local. Então isso também seria uma ação para mudar esse aspecto de violência. O significado do futebol e desses jogos na sociedade turca, o próprio Guga Chakra comentou aqui no nosso programa, né? Então não é apenas porque nós gostamos de futebol, tem realmente um significado político, cultural muito importante. E fechando nessa questão interna da Turquia com os atentados curdos, nós já criticamos bastante aqui o Erdogan por sua perseguição à imprensa, e ele, após o atentado, na quarta-feira, ele afirmou que os jornalistas que incitam a violência também são terroristas. Ou seja, ele quer usar a escalada de violência entre Turquia e curdos como uma justificativa para incluir jornalistas na lei antiterrorista. Né, coisa, por exemplo, que a Arábia Saudita faz. Né, coisa que fere totalmente contra você se dizer um país democrático. É uma questão extremamente autoritária. Né? E aqui falando para todos os nossos ouvintes, você pode detestar um jornalista específico, achar que ele é vendido, discordar de tudo que ele escreve, mas daí você classificar um jornalista como terrorista e querer censurar, querer, enfim, amordaçar, independente do que esse jornalista pense, independente do que você pensa, é um absurdo. Né? Então a situação na Turquia está cada vez mais complicada, como um desdobramento direto da guerra na Síria. E essa questão da federalização da Síria, do federalismo na Síria, pode ser um elemento muito importante nessas negociações, especialmente para dar autonomia aos curdos, embora o objetivo máximo dos curdos, lembrando que a maior etnia sem um país próprio, é ter o Kurdistão, que, do ponto de vista turco, é algo inaceitável, até porque a Turquia provavelmente perderia território nessa situação. Então, essa retirada das forças, para fechar, né, isso daqui, a retirada das forças russas na Síria demonstra que provavelmente caminhamos cada vez mais a termos um vencedor na Síria, demonstra também que a situação na Síria pode não ser resolvida da melhor maneira e que isso está ligado diretamente e indiretamente à situação cada vez mais violenta e autoritária dentro da Turquia. Por mim, é isso. Se você tem seus adendos... Eu estou contemplado. Vamos passar para o segundo e último giro de notícias. Giro de notícias. Notícia da última terça-feira, dia 15 de março. Hillary Clinton e Donald Trump dominam segunda super terça nos Estados Unidos. Nas prévias republicanas em 5 estados americanos, o Trump teve 3 vitórias. Principalmente na Flórida, né? Que minou as chances do Mark Rubio. Exatamente, e a Flórida sempre, ela sempre tem um papel polêmico, né? Especialmente na eleição 2000, a gente sempre lembra desse caso. E ele foi derrotado em Ohio, pelo governador de Ohio, o John Kasich, que, assim, prazer, Felipe Figueiredo. Matias Pinto. Entendeu? Então tá aí. E Ohio, que é um dos swing states também. E o Marco Rubio, que depois ele desistiu da disputa, ele saiu da disputa, então basicamente é Trump contra Ted Cruz agora. E não só da disputa à presidência, ele falou que não vai concorrer a nenhum cargo eletivo nessa eleição, pelo menos.
Não sei, né? E no caso da Hillary, ela venceu na Carolina do Norte com 56%, na Flórida também, na Flórida ela teve uma larga vantagem, lembrando que a Flórida, mesmo do lado democrata, costuma ser um estado mais conservador, ou seja, não é uma surpresa que o Bernie Sanders tenha sido derrotado. Venceu em Ohio e em Illinois tivemos um virtual empate, lembrando que Illinois é o estado onde fica Chicago, o estado onde Obama fez sua carreira política, e o Obama já começou a fazer campanha considerando a Hillary como vencedora das prévias democratas. Já disse que é hora do Partido Democrata se unir em torno do nome dela e concentrar suas doações, suas verbas em torno da Hillary. E também nós tivemos na sexta-feira, se bem que essa notícia não teria entrado de qualquer jeito, porque ela foi na sexta-noite, né? Nós tivemos na sexta-noite, justamente em Chicago, né, um comício, um evento do Donald Trump, que foi cancelado porque rolou pancadaria, rolou porrada, rolou desinteligência entre eleitores do Trump e pessoas que protestavam contra o Trump no ginásio da Universidade de Illinois. Então tá aí também o registro que a polarização e o barraco não é só aqui. Notícia de ontem, dia 17 de março. A Assembleia Venezuelana rejeita esticar decreto de emergência econômica. O Maduro ele pediu mais 60 dias do decreto de emergência econômica, que radicalizava, aumentava os poderes do Estado sobre a economia. E a Assembleia Nacional Venezuelana rejeitou essa extensão. Porém, esse veto da Assembleia, ele é simbólico, já que o Maduro usou um decreto, como o próprio nome diz, para estender, né? Então, ele dependia apenas do executivo para ser estendido. E o legislativo, que, lembrando, é dominado pela oposição venezuelana, de forma simbólica condenou esse decreto do poder executivo. Lembrando, né, que existe agora também esse impasse na Venezuela e uma concentração de poderes na mão do Maduro. E ainda na Venezuela encontraram os corpos do grupo de garimpeiros que tinha desaparecido no leste do país, que citamos no programa anterior. Eram 18 pessoas desaparecidas, especula-se ainda que tem mais 3 não encontrados. E, segundo a investigação, eles foram mortos por criminosos por controle de uma jazida mineral na região, porém ainda não há um veredito final, um indício final. Breaking News! Notícia de hoje: Estados Unidos pedem contenção à Coreia do Norte após novo lançamento de míssil balístico. Calma, cara, calma. A notícia de hoje, porém, o teste da Coreia do Norte foi na noite de quinta para sexta, né? Porque é o outro lado do mundo, né? Que nem o pica-pau, né? Que ele saia cavando e saía na China. Né? Bem possível. Não, segundo o Átila do Nerdologia, isso é impossível. Não rola. Mas, enfim, a Coreia do Norte fez no Brasil, noite de quinta para sexta, no horário local, já na sexta-feira, lançou 2 mísseis de médio alcance, versões modificadas dos antigos mísseis soviéticos Scud, ou Scud, que foram muito utilizados na Primeira Guerra do Golfo, e tinha-se o temor que o Saddam usaria esses mísseis para jogar armas químicas. Enfim, às 7 horas da manhã locais, mais ou menos, nós tivemos esses 2 testes e os mísseis caíram no mar do Japão. Isso aconteceu supostamente em resposta a mais sanções dos Estados Unidos. Lembrando que nós noticiamos sanções do Conselho de Segurança da ONU. E depois nós tivemos mais sanções dos Estados Unidos. E nessa semana, na quarta-feira, nós tivemos também a condenação de um estudante americano chamado Otto Warmbier. Imagino eu que ele seja descendente de alemães. Ele foi condenado a 15 anos de prisão com trabalhos forçados por crimes contra o Estado.
ele tem 21 anos, estudante da Universidade de Virgínia, ele estava na Coreia do Norte viajando a turismo, e ele teria entrado no hotel que ele estava, ele teria entrado numa área reservada a empregados e teria pego um panfleto, alguma coisa assim, com instruções de ordem política. Queria levar isso para os Estados Unidos, sei lá, como souvenir, alguma coisa assim, ou então como... Enfim, ele foi condenado como se fosse espião, né? Crimes contra o Estado, e aí ele foi condenado a 15 anos de trabalho forçado. Lembrando que por mais que esse seja o ordenamento jurídico da Coreia do Norte, isso é um absurdo do ponto de vista ético, e um absurdo do ponto de vista que é um governo tirano, né? E por falar em Coreia do Norte, na última quarta-feira foi ao ar aqui pela Central 3 o 8º episódio do Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre as Coreias, né, Felipe? Exatamente, já que vocês gostam, né, já que virou mais uma coisa aqui do programa, né, é um programa com muitas pronúncias confusas para vocês corrigirem ou darem risada da gente, então tá aí. Se tiver algum ouvinte descendente coreano, sinta-se certamente. Não, já teve um comentário sobre a pronúncia, inclusive, sobre a pronúncia de uma das palavras, mas enfim, né, apenas de brincadeira, a gente tenta fazer o nosso melhor trabalho possível, então tá aí o nosso alto jabá feito pelo Matias. E estamos de ouvidos abertos também para possíveis correções. Também no dia 18, hoje, breaking news novamente, mais uma notícia sobre a agenda internacional dos Estados Unidos em relação à viagem do Obama a Cuba, que segundo um historiador é uma validação da Revolução Cubana. Um historiador dos Estados Unidos, o Peter Kornbluh, que ele lançou agora um livro sobre as negociações entre Estados Unidos e Cuba, cujo título original ele ainda não existe, não tem em português, já que obviamente é recém-lançado, Black Channel to Cuba. Ele concedeu uma entrevista à Folha, foi publicada hoje, recomendo que leiam a entrevista, e na perspectiva dele, o Obama visitar Havana, algo que ele fará esta semana, a partir de domingo, dia 20, é reconhecer o governo cubano ao fazer essa visita, e mais do que reconhecer, ele vai então validar o processo político cubano nos últimos tempos, o que tem uma série de representações, de repercussões, inclusive, e aí nós temos um aspecto interessante, no jogo eleitoral dos Estados Unidos, né, já que, como a gente até comentou, né, os representantes republicanos, descendentes de latinos, contam muito com o voto da comunidade cubana, que costuma ser muito pendente pró-republicanos por serem anti-Castro, por considerarem que são os políticos que representam melhor essa política anti-Castro, anti-Fidel, anti-Raul Castro, anti o atual governo de Cuba. Então, essa aproximação, essa validação pode ter repercussões, inclusive na corrida eleitoral cubana, seja trazendo migrantes e descendentes cubanos moderados, por assim dizer, para os democratas, seja radicalizando ainda mais a rejeição da comunidade cubana nos Estados Unidos, que é enorme, e especialmente na Flórida, que mencionamos anteriormente. E obviamente, a visita do Obama a Cuba será tema do nosso próximo programa, assim como especialmente sua visita à Argentina. Né, ele estará na Argentina semana que vem. E para fechar as notícias do segundo giro de notícias do nosso programa de hoje, para fechar ainda sobre os Estados Unidos, o Obama indicou o juiz Merrick Garland para a Suprema Corte. Comentamos aqui a questão da nomeação da Suprema Corte, suas possíveis polêmicas nos Estados Unidos. Ele é visto como um moderado, porém ele é extremamente liberal no que concerne a violações de liberdades individuais pela polícia e pelo aparato de Estado. Ele ganhou destaque nos Estados Unidos por conta dos atentados de Oklahoma em 95, e ele é considerado um nome que os republicanos não teriam como rejeitar no Senado. Embora essa seja a indicação do Obama, o nome ainda vai passar pela votação no Senado dos Estados Unidos para ver se é aprovado ou não.
Semana passada não tivemos Menino Neymar, novamente porque a gente gravou na quinta-feira. Porque na sexta-feira, a revista Time... Meu Deus, toca pra vinheta, Yamin. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! A revista Time publicou uma reportagem sobre a crise política aqui no Brasil e temos o João Santana, né, que é o marqueteiro da última campanha da Dilma Rousseff. Exatamente. João Santana. Exatamente, João Santana. E nessa matéria sobre corrupção, eles colocaram a foto e o nome do Papai Joel. Papai Joel. Santana, o Joel Santana, pra quem não sabe, né, melhor deixar claro, pra quem não sabe... Foi só a foto, na verdade, não foi o nome. O nome não? Só a foto? É só a foto. Ah, tá, desculpa. Para quem não sabe, o João Santana, treinador de futebol, uma figura considerada folclórica no futebol brasileiro, teve uma carreira muito mais longa, muito mais centrada no futebol do Rio de Janeiro, ganhou o campeonato carioca. Pelos 4. Exatamente, foi campeão pelos 4 grandes times do Rio de Janeiro. E que na época da Copa de 2010, ele treinava a África do Sul. Nas Confederações. Na Copa das Confederações, ele treinava a seleção da casa, a África do Sul, e ele virou um meme, né, por conta das suas entrevistas em algo parecido com o inglês, e que inclusive depois virou tema de comercial de shampoo, enfim, ele aproveitou a onda. Então tá aí, o Papai Joel virou notícia no lugar do João Santana, o marqueteiro da última campanha presidencial por parte do PT. E um link, né, com o Joel e o Neymar, teve aquele jogo famoso, né, os 5-4 na Vila Belmiro, e que o Joel gritava, né, fica de palhaçadinha. Não foi nesse jogo exatamente, perdão, mas foi num jogo contra o Santos. Fica de palhaçadinha, vai ter que ir pra cima. A sua imitação de Joel certamente vai agradar a todos os nossos ouvintes, que vão gostar muito. Vamos passar então para os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. Felipe, quem é o peão ou os peões isolados nessa semana? O peão isolado da semana é justamente o partido paquistanês conservador, o Jamaat-e-Islami, por querer retroceder na questão da proteção dos direitos femininos. E aí eu fui dar uma olhada no programa deles, e até pelo fato do Paquistão ter sido uma colônia britânica, boa parte, eles têm uma parte do site, eles têm uma versão do site, melhor dizendo, que é em inglês. Né? Então eles colocam em letras explícitas que eles são contra a chamada secularização do Estado. Né? E o que é, enfim, é peão isolado, entendeu? Então tá aí o peão isolado por questões relacionadas aos direitos femininos no mundo islâmico pro Jamaat-e-Islami. Mas para mostrar que o mundo islâmico não tem um pensamento hegemônico, o peão promovido dessa semana, ou as peãs promovidas dessa semana, são... Então, justamente para manter nesse tema, essa semana teve uma coisa bem legal. O peão promovido da semana vai para Royal Brunei Airlines e suas integrantes. Por quê? O Sultanato de Brunei é um país perto da Indonésia. Como o próprio nome diz, é um sultanato, é um governo centralizado numa figura monárquica virtualmente absolutista, porém que tem um bom grau de respeito a liberdades individuais, mais ou menos, não tanto a liberdades políticas, é melhor deixar claro. Porém, por exemplo, é um país islâmico que considera que além de você ter práticas budistas e cristãs, você tem um bom número de ateus, né, nesse país. É surpreendente. E o que aconteceu? Na última semana nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, e como parte dessa questão, que no caso do Brunei coincide com o dia da sua independência,
a Royal Brunei Airlines tinha um voo que vai de Brunei a Jeddah, na Arábia Saudita. Esse voo, essa rota é realizada por um Boeing 787 e a capitã, vejam o artigo do termo, a capitã Sharifa Kizarena foi a pilota do avião com a sua copilota, a Sariana Nordin, e a chefe de serviço de atendimento a bordo, a Nadia Kashien. E, além disso, todas as comissárias mulheres. Lembrando que na Arábia Saudita, nós já discutimos isso, né, quando nós tivemos recentemente, inclusive, a primeira eleição municipal na Arábia Saudita com voto feminino. Porém, na Arábia Saudita nós temos a questão que as mulheres não podem tirar carteira de motorista, enfim. Então esse é um belo tapa na cara, né? Já que enquanto tá aí, eu mal consigo dirigir um Palio, ela tá lá de boa no seu 787, pousando na Arábia Saudita, a capitã Sharifa Kizarena. Vamos passar agora para as dicas culturais da semana. Sétimo selo. Felipe, qual é a sua dica cultural nessa semana? A minha dica cultural, eu juro pra você, Matias, que eu não sei se ela é repetida. Talvez eu já tenha falado desse filme antes. Porém, por conta da nossa conversa com o Felipe, eu recomendo o filme Valsa com Bashir, uma animação de 2008, escrita e dirigida pelo Ari Folman, que é um retrato das suas memórias como um soldado israelense na Guerra do Líbano de 1982. E a minha dica é para os fãs de quadrinhos, já que, por conta dos 145 anos da Comuna de Paris, eu recomendo O Grito do Povo, do quadrinista e cineasta francês Jacques Tardy, que foi lançado aqui no Brasil em 2 volumes pela editora Conrad. Que é muito conhecida por lançar esses quadrinhos mais sérios, né? Que muita gente chama de graphic novel. No graphic novel, se bem que pode significar outra coisa, né? Sim. Mas enfim, quadrinhos de tema histórico, jornalístico, como os do Joe Sacco também. Que, aliás, falando em Palestina... tem da Palestina, tem de Goradze, da Bósnia. Então, são uma ótima dica. E passando para os finalmente... Mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia. Pedir aí, mandem seus e-mails, seus comentários, suas sugestões. Sigam o Xadrez Herbal nas redes sociais. E não tem mais e-mail atrasado. No último fim de semana, passei boa parte da madrugada de sábado para domingo respondendo os e-mails, respondendo comentários. Felizmente não tem quase nada atrasado, só os mais recentes que ainda não deu tempo de responder. Mas enfim, mandem seus e-mails, seus comentários e muito obrigado pelo carinho, pelas críticas construtivas, por tudo. E é isso, eu fico por aqui. Um abraço. E a música de encerramento do programa de hoje é uma homenagem ao Joel Santana. Para deixar claro, nós tivemos na semana passada a morte do Keith Emerson, do Emerson Lake and Palmer, o grupo de rock progressivo. Porém, eu fui censurado. Censurado nada. Eu fui censurado. Sobre as palavras de rock progressivo é muito chato. Não. Então, eu gosto de Gentle Giant. Então ia ter essa homenagem póstuma, porém, qual vai ser a música de encerramento? A música de encerramento é o funk do Joel Santana, é uma compilação da entrevista que ele deu após um jogo dos Bafana Bafana na Copa das Confederações e mostra todo o domínio dele da língua inglesa. Vamos mostrar então, vamos mais uma vez. Joel Santana, vamos traduzir o que o Joel falou aí. Vamos com Joel Santana mais uma vez. The left, the right, in the middle, from behind. The left, the right, in the middle, from behind. Hey, for the stabby, please send, but the second time I have gone through the match. For the stabby, please send, but the second time I have gone through the match. O Joel falou inglês com bastante sotaque. Bom, tudo bem. Everyone dance, opportunity for the score. The left,